Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. 8 de abril, segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, por ter escolhido aqui o Hora de Ação como seu programa de final de tarde e começo de noite, 18 horas em ponto. Se prepara que nós estamos com um programa especial nessa segunda-feira. E olha, você vai ver, quadrilha de bandidos causou pânico em cidade do interior de São Paulo. É o crime do novo cangaço. A agência bancária ficou destruída e os criminosos fugiram. Foi o terceiro roubo nesta mesma agência, acredite se quiser, nos últimos 6 anos. Ed Polo, boa noite. Boa noite, Lordelo. Boa noite para você que está acompanhando o Hora de Ação. A gente acompanhou também a prisão do homem que atirou e matou uma menina de 6 anos durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. A pequena Melissa, Lordelo, estava no carro com o pai, que discutiu com outro homem. Segundo a polícia, eles estavam disputando um racha. Olha, Ed, a polícia pediu este final de semana, novamente à justiça, prisão do motorista do Porsche. Pois é, Lordelo, a Polícia Civil de São Paulo solicitou mais uma vez a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que conduziu uma Porsche e matou um motorista de aplicativo. Atualizando esse caso, hoje fomos surpreendidos com a notícia de que o radar da Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo, estava desligado no momento do acidente. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo, o equipamento estava inoperante desde o dia 24 de março. E os detalhes eu te conto daqui a pouquinho. E as imagens da prisão dos 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Criminosos foram capturados tentando chegar na Bolívia depois de 51 dias de caçada. O Hora de Ação já está no ar. E a justiça converteu em preventiva a prisão dos donos dos cachorros que atacaram a escritora Rosiana Murray. Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kaique da Conceição Ribeiro dos Santos estão presos desde sábado. Eram eles que cuidavam dos cães da raça Pitbull que atacaram a escritora Rosiane Murray na última sexta-feira. A justiça atacou o pedido da polícia e a prisão deles passou de temporária para preventiva. Segundo o delegado André Bueno, responsável pelo caso, os 3 foram detidos pelo crime de maus tratos de animais e ainda vão responder por omissão de cautela e lesão corporal. E foi constatado que o local onde os animais estavam guardados era um local salubre, com alimentação inadequada, eles estavam debilitados e, segundo até a veterinária, estavam estressados e muito ofegantes. E diante disso, desses indícios, eu entendi ser cabível a prisão em flagrante pelo crime de maus tratos dos animais. Mas além desse crime de maus tratos, eles vão responder pelo crime de omissão na cautela dos animais, considerando que os animais passaram pelo portão e atacaram a vítima, além do crime em si da lesão corporal culposa. A escritora e poetisa foi atacada pelos pitbulls enquanto fazia uma caminhada. Ela foi levada de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros até um hospital. Devido às graves lesões, Murray teve a amputação do braço direito e uma orelha. Rosiane é um dos nomes mais reconhecidos da literatura infantil brasileira e tem mais de 100 livros publicados. Olha, é crime que não acaba mais e você vai ver agora novo cangaço do interior de São Paulo. Bandidos tocaram o terror e explodiram a agência bancária em São Pedro. O GAT da Polícia Militar foi acionado. Está comigo agora ao vivo o nosso repórter David Diogo com todos os detalhes. Boa noite, David. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Hora de Ação. Pois é, Lordelo, segundo a PM, os criminosos, além de invadir a agência, tomaram também uma medida extrema, que foi interditar a via que dá acesso à agência bancária
para que ninguém fosse ali, né, interferir na ação. Mas a polícia foi bem rápida, ela foi acionada por volta das 3h15 da manhã. Cerca de 6 indivíduos fortemente armados dentro do cofre do banco, enquanto explosões e disparos de arma de fogo ecoavam nas proximidades numa clara tentativa de intimidar as forças policiais. A polícia militar, ela esteve ali presente justamente por meio que muitos que estavam, os moradores ali ao redor, né, ouviram disparos e uma forte explosão acionou a polícia e diante da suspeita, os policiais chegaram e viram que se tratava de um assalto. Vamos ver, olha só como é que acontece. Primeiro, os assaltantes quebraram o vidro da entrada principal da agência, depois realizaram pelo menos 4 explosões, conseguiram acessar o cofre e logo em seguida fugiram. Quando os policiais chegaram ao local, eles ainda encontraram supostos artefatos explosivos, por isso o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, foi acionado e a área foi isolada. A quadrilha conseguiu acessar o cofre, por isso a PM acredita que os assaltantes tenham conseguido furtar algum dinheiro, mas ainda não há informações do que foi levado pelos criminosos. O prejuízo da agência, Lordelo, deve ser contabilizado pelos funcionários assim que o local passar por perícia, depois da liberação do GAT. O banco foi alvo aí da quadrilha do Novo Cangaço, como você bem disse, né? O grupo de criminosos especializado em invasão de cidades, roubos e explosões de agências bancárias. Os assaltantes fugiram ali sentido Itirapina, São Paulo, né? E não foram localizados até o momento, mas a polícia segue à procura aí desses criminosos. David Diogo, nós estamos vendo aí o buraco, né, por onde os criminosos entraram. Aí houve uma primeira explosão que eles entram na agência. Depois, eles devem ter colocado muito explosivo, porque cofre de banco é algo complicado. Essas pessoas são extremamente profissionais. O que não ficou muito claro, David Diogo, é o seguinte: quando a polícia chegou, os criminosos já tinham fugido ou teve troca de tiro aí em São Pedro, David? Teve troca de tiros, tá, Lordelo? Exatamente, olha só, quando eles viram a presença dos policiais, eles confrontaram ali. E aí houve essa troca de tiro em uma rua, né, próxima à agência bancária, na Fuga. Essa rua que é chamada de Horácio Ramos, localizada a 700 metros do estabelecimento bancário. Mas nenhum agente foi ferido. Várias localidades próximas à agência bancária registraram incidentes possivelmente conectados à fuga dos assaltantes. Olha, não é brincadeira. Cidade de São Pedro, quem conhece, a minha família me levava aí no Circuito das Águas. Era uma coisa muito pacata, uma cidadezinha realmente do interior de São Paulo. Mas essa cidade, David Diogo, nos últimos 6 anos, me parece que é a terceira ação do Novo Cangaço. Ou seja, o Novo Cangaço não é o 6º, hein? Tá me dizendo aqui o Roberto Maia, é o 6º nos últimos anos. E algo muito curioso, David Diogo, que o Novo Cangaço não atua na capital, eles não atuam na Grande São Paulo e eles preferem, David Diogo, as cidades do interior, porque a gente sabe que o policiamento é mais reduzido, porque são cidades que, em tese, têm mais segurança. David, então eles se baseiam nessa linha de raciocínio, não é? Exatamente, Lordela. E a gente já mostrou aqui, inclusive, prisões, né, de especialistas, criminosos, que têm essa especialidade de fazer explosivos e também de armar todo um cerco ali para invadir essas agências bancárias, como você bem disse, no interior de São Paulo, justamente porque eles acham que a força policial ali, né, não vai permitir que eles possam ali não seguir com essa ação criminosa. Ó, Lordelo, em nota, o Banco do Brasil prometeu total
cooperação com as autoridades e disse estar trabalhando para restabelecer o atendimento ao público, destacando alternativas como o uso de aplicativos e a busca por agências próximas. Lembrando que os criminosos ali durante a ação deixaram para trás, logo após o confronto com os policiais, o famoso, miguelitos, que são os dispositivos feitos para furar pneus e também atiraram contra veículos civis, aumentando aí o terror, inclusive para os moradores da cidade de São Pedro. Olha, David, o que a polícia vai ter que descobrir também é como que esses criminosos têm a informação que o banco tinha dinheiro no cofre. Porque eles não atacam, o novo cangaço não ataca, porque a gente sabe que banco mantém pouco dinheiro, mas em algumas situações o banco acaba tendo uma quantia mais elevada e com certeza essa informação, o passarinho bateu asas e voou e a partir daí o novo cangaço age para levantar um bom dinheiro. Muito obrigado pelas suas informações, David Diogo. E agora você vai ver que uma dupla de bandidos foi presa após invadir uma loja e fazer nada mais, nada menos que 15 reféns. E isso aconteceu lá no Paraná. Ed Paulo, me conta tudo, não esconda nada. Lordelão, foi momento de tensão, assalto à mão armada a um estabelecimento comercial situado na área central de Londrina, norte do Paraná. De acordo com as informações da corporação, 15 pessoas foram feitas reféns no interior do local onde funciona uma loja de uma grande rede de magazines. 2 homens armados. A situação ocorreu na unidade localizada na rua Benjamin Constante. A PM informou, Lordelo, que a dupla invadiu a loja nas primeiras horas da manhã de hoje, mas no momento da fuga se deparou com a polícia. Deram azar, sorte nossa. Por conta disso, os criminosos renderam os funcionários e os fizeram reféns. E foi um momento de muita tensão. Os agentes de segurança da PM isolaram a área, deram início às negociações para a libertação dos reféns. A PM detalhou que os criminosos que têm idades entre 20 e 25 anos foram irredutíveis às negociações, ameaçavam a todo instante matar os reféns. Contudo, após um certo tempo, a dupla decidiu se entregar. Olha só, Lordelo, ambos estavam com mochilas onde os militares encontraram dinheiro, aparelhos eletrônicos e itens que pertenciam aos reféns. Eles foram presos e levados à delegacia de polícia civil, juntamente das armas usadas na ação. Bandidagem que não para, né, Lordelo? Olha, bateram de frente com o choque e aí com o choque você já viu, né? Ele teve que se entregar, porque senão a coisa não ia ficar nada boa. A gente mostrou agora o criminoso sendo colocado no camburão da viatura do choque da PM. Olha, Ed, eu vou falar uma coisa, viu? Meu falecido pai, se tivesse do meu lado em casa assistindo o programa, ele ia falar: vai trabalhar, vagabundo. Olha, dá uma olhada, Ed, o cara é forte, jovens, com saúde, é jovem. Olha, eu vejo aqui em São Paulo gente que não tem as 2 pernas pedindo dinheiro, fazendo algum tipo de trabalho para sobreviver. Vai fazer alguma coisa. Agora, eles invadem uma loja, um prejuízo grande para essa loja, depois mantém 15 pessoas como refém, aí chega o choque que tem que ficar aí horas para negociar, é o fim da picada e no final, viu, Ed Paulo, eles vão para audiência de custódia, aí o juiz é obrigado a perguntar: você foi bem tratado pela polícia? Eles falaram alguma palavra que você não gostou? É dose pra leão, viu, Ed? É brincadeira, Lordelo. E eles deram azar, contaram com a impunidade. Deram azar não, é que a polícia do Paraná, num patrulhamento de rotina, a gente sabe que a polícia do Paraná sempre ativa nessas ações, principalmente no centro da cidade, onde a criminalidade costuma agir, e os bandidos achavam que conseguiam sair daí, entrar no meio da multidão e daí ninguém mais ia pegar nada. Só que encontraram com a polícia, tiveram que voltar e o momento de tensão, graças a Deus que os negociadores foram muito bem para dominar essa situação, porque a todo instante conversei com o coronel da PM lá do Paraná e ele me disse, o tenente Abreu, com quem eu falei, que a tensão era muito grande, que eles ameaçavam atirar nos reféns a todo instante, porque eles queriam sair daí em liberdade. Pode isso, Rodelo? Olha, eu vou te falar, viu, Ed? Só falta chegar na audiência de custódia e falar pro juiz: olha, apertou muita algema aqui, machucou meu bracinho aqui. Olha, eles
apertaram muito a algema, colocaram a algema para trás. Não pode. Isso não foi bom, porque eu tô com uma dorzinha também no ombro. Mas na hora de sequestrar 15 pessoas dentro de uma loja, aí tudo pode. Ed, eu quero que você me ajude, porque nós sabemos que perseguição policial terminou com colisão e prisão dos bandidos. Me conta essa história, de Polo. Imagens do circuito de segurança da Rua Jaú, no Jardim Vila Yolanda, em Osasco, mostram, flagraram exatamente essa ação. Olha o policial, o bandido tá nesse carro aqui tentando fugir a todo instante, Lordelo. E o policial vai atrás, perceba, ele não atira, poderia atirar, ele não atira, porque tem pessoas lá que poderiam ser reféns, e o desespero do criminoso é total. Olha o que ele faz, ele dá a ré, bateu em 4 carros lá, depois continuou aqui na frente, pegou mais 5 carros e a todo instante a polícia para, se rende, não usou da violência, mas a viatura, enquanto ele abria espaço aí nos carros que não tinham nada a ver com isso, um prejuízo danado aí para os motoristas, a polícia conseguiu, junto com ele, quando ele abriu esse caminho aí, foi atrás e prendeu 2 bandidos que tinham acabado de roubar o carro e, a exemplo lá do pessoal do Paraná, não queriam ir preso, Lordelo. Eu só quero roubar, eu não quero a prisão. E aí os policiais falaram, nada disso, vocês vão em cana. E seguiram, eles fizeram esse estrago danado. Agora a pergunta que fica é o seguinte, Lordelo, eles vão pra cadeia, a audiência de custódia tá aí, se for um juizinho bom e interpretar bem a lei, eles vão pra fora, né? E como ficam os motoristas? 6 veículos, Lordelo, que foram prejudicados por esse bandido trapalhão. Olha, Ed Polo, eu vou falar uma coisa pra você. Esse bandido, ele deu uma ré, ele poderia ter atropelado os 2 policiais militares. O primeiro tirou uma fina, no segundo ele mira pra acertar o polícia. Dá uma olhada aqui, Ed, olha. Desespero. Ele vem com o carro, ó, ele percebeu que ele não ia conseguir passar. Não dá pra passar, ele deu ré. Ele poderia ter atropelado o polícia. Aquele que agora, olha que ele joga o carro, Ed. Ele tenta atropelar, isso tem que verificar se não foi uma tentativa de homicídio, dando ré com o carro, uma fuga translocada. Como disse o Ed Polo, ele bate em 6 veículos. Sabe quem vai pagar? Ed Polo, ninguém vai pagar nada. O Estado ainda vai dar um advogado de graça para esse malandro e na hora de determinar a pena, não se cobra desse tipo de gente. E o pior, viu, Ed Polo? Meu Deus. Eles trabalham na cadeia, ganham às vezes um dinheirinho e esse dinheiro deveria ir para quem? Para essas pessoas, dono desses carros, que tiveram um prejuízo danado, porque não é brincadeira, Ed, estragou bem, hein? Esse carro branco aí, ó, esse daí, ele bateu 2 vezes nesse carro branco que tá parado. Aí tem uma criança nesse veículo. O policial me falou que tinha uma criança lá. Olha o carro, ficou totalmente danificado. Ele nem desce, porque tá com uma criança lá, tá com o filho lá, ele tá com medo que possa ter um tiroteio, possa haver aí uma situação mais grave e o filho dele e ele mesmo serem reféns, serem atingidos por uma bala aí perdida. Por isso, esse motorista ficou dentro do carro apavorado, criança chorando, enquanto 2 vagabundos faziam esse estrago aí que você tá vendo, mas a polícia militar, no rigor da lei, não deu um disparo e conseguiu prender os 2 vagabundos. Queira Deus que na audiência de custódia o juiz peça para eles ficarem um bom tempo na prisão. Ô, Ed, a audiência de custódia para vítima não tem, né? Não tem, né? Não. A audiência de custódia para policial que quase foi atropelado também não tem. Não tem. Olha, é dose para leão. Você vai acompanhar agora um dos casos mais chocantes desse ano de 2024. Sabe por quê? Porque o suspeito de matar uma criancinha com um tiro na cabeça durante uma boba briga de trânsito se apresentou, graças a Deus, à delegacia. Isso aconteceu lá em Belo Horizonte. O crime aconteceu há 2 meses, só agora o malandro se apresentou. E a Patrícia Contaldi vai nos contar tudo sobre esse caso. Lordelo, a polícia estava na busca desse atirador já há quase 3 meses. O homem apontado como autor do tiro que matou a menina Melissa estava com a prisão preventiva decretada. Ele se entregou em uma delegacia de Contagem na Grande BH, acompanhado de um advogado. Igor Bezerra de Lima, de 43 anos, é caminhoneiro. Em depoimento, ele confessou que atirou contra o carro da família após uma discussão no trânsito. O disparo acertou em cheio o rosto de Melissa Maria Alexandre Santos, de 6 anos. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu.
Nós fizemos o levantamento de todas as câmeras que ainda existiam na rodovia, fomos em todas as empresas e fomos acompanhando. Pelas imagens é possível ver que eles estavam em velocidade superior aos demais veículos, eles estavam cortando os outros veículos, estavam se cruzando o tempo todo, passando em local proibido. Em certo momento dessa disputa, o veículo do pai da vítima, ele pressiona o veículo em que estava o autor, e esse veículo ele sai pela marginal da rodovia, mas, ainda assim, ele continua agora uma espécie de perseguição. Ele emparelha seu carro com o veículo da vítima, abaixa o vidro e efetua o disparo. Igor possuía registro de colecionador, atirador desportivo e caçador. Ele tinha o posse da arma utilizada no crime, mas não tinha o porte. Ele está preso preventivamente e vai responder pelo homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de armas. A avó de Melissa, ainda muito abalada e inconformada com a morte da neta, ficou aliviada com a prisão do atirador. Está doendo demais, demais. Eu desejava chegar em frente a ele e perguntar por que ele fez isso. Eu desejava, em frente a ele, assim, que eu queria ver, para mostrar a ele. Por quê? E se ele soltar ele vai fazer mais coisa, mais coisa. Por enquanto, o pai da menina não será responsabilizado pela polícia, mas ele nega a versão apresentada pela investigação. Ele afirma que o carro dele foi fechado várias vezes e depois o homem que dirigia o outro veículo apontou um revólver e atirou. O pai ainda afirma que não disputou racha com o autor do disparo que matou a filha dele. Para a família, a esperança agora é na condenação de Igor. Olha, o caso é muito triste, eu quero aprofundar esse crime, que realmente é algo que não tem cabimento. E eu vou direto agora, ao vivo, para Belo Horizonte, falar com o meu repórter Pedro Oliveira, que está lá com o delegado responsável por essa investigação. Boa noite, Pedro. Uma ótima noite para você, Lordelo, e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. Pois é, Lordelo, uma morte covarde por conta de um crime absurdo. Tudo isso por conta de uma boba briga de trânsito, Lordelo. E ao meu lado, o doutor Ítalo Fernandes, que foi o responsável por essas investigações. Doutor, primeiramente, parabéns pelo êxito e obrigado por falar com Hora de Ação. Como que a polícia chegou até o suspeito? Boa noite. A partir do momento que a Polícia Civil tomou ciência do crime, iniciamos a investigação, o inquérito foi instaurado e as equipes foram para a rua, né? Fizemos uma varredura em todas as câmeras de segurança que cercavam a rodovia. Aproximadamente 25 quilômetros foi percorrido pelas equipes, visitamos mais de 30 empresas, recolhemos essas imagens e fizemos a análise, até que concluímos que o veículo da vítima e o veículo do autor, eles percorreram esse percurso, uma espécie de disputa automobilística, porque eles se ultrapassavam o tempo todo, né? Não houve uma briga, uma discussão propriamente dita, mas os veículos eles diversas vezes se ultrapassavam, se colocavam em risco, passando em locais proibidos. Então houve um racha? Não seria um racha, porque não houve um combinado prévio, vamos dizer assim, né? Mas aqueles veículos estavam em alta velocidade, um veículo certamente tinha ciência que o outro veículo estava disputando com ele ali, uma espécie de disputa mesmo, uma disputa automobilística, né? Porque eles se ultrapassavam o tempo todo, um fechava o outro, né? Então isso foi comum durante esse trajeto de aproximadamente 25 quilômetros. Mais cedo o doutor disse pra gente, Lordelo, numa coletiva, que essa criança, durante o passeio ali com os pais, eles voltavam de um almoço em família, né? O pai parece que já gostava de correr e a filha já estava acostumada com isso. Ela cantava uma canção no carro. Sim, o pai da criança, ele tinha costume de dirigir muito rápido, de forma imprudente. Isso foi relatado por toda a família, né? E dentro do carro, a criança, ela cantava uma musiquinha infantil, né? O motorista pode correr, que a Melissa não tem medo de morrer, né? Isso foi algo marcante que a avó da criança relatou pra gente aqui na delegacia. Segundo ela, quando a criança cantou essa música, ela a repreendeu, falando que para de cantar essa música boba. Porém, foi em vão. Pouco tempo depois, ela foi atingida pelo disparo. Uma lástima, uma pena. Doutor, qual que é o perfil desse suspeito de 44 anos? A gente sabe que ele é caminhoneiro, né? Sim, ele é um caminhoneiro, é um perfil de homem trabalhador,
né? A nossa investigação, ela demonstrou isso, que é um senhor que sai de casa cedo para trabalhar, né? Contudo, ele é estourado, né? Algo que é incompatível com o indivíduo que possui arma de fogo, né? Então, assim, foi um relato dos familiares dele que ele estoura com facilidade, ou seja, ele tem uma mudança repentina de humor. E certamente também tinha problemas na condução de veículos, né? Então, assim, tinha costume de andar com veículos de alta velocidade, foi o que a investigação constatou. Lordelo, o doutor Ítalo também te escuta, pode ficar à vontade. Doutor Ítalo, inicialmente parabéns pela investigação. Doutor Ítalo, eu queria saber o seguinte, qual foi a arma utilizada pelo atirador e se vocês conseguiram apreender essa arma? Sim, nós fizemos um pedido de busca e apreensão, localizamos o veículo e a possível arma do crime, né? A arma que estava registrada, o nome dele foi localizado, uma pistola calibre 9mm. Lordelo, esse crime aconteceu no dia 21 de janeiro. Agora, o Igor Bezerra de Lima segue preso à disposição da Justiça e ele deve responder por homicídio duplamente qualificado e pelo porte ilegal de armas. É com você. Obrigado, viu, pelas informações, Pedro Oliveira. Eu só queria falar uma coisinha para o nosso público. Eu queria saber, o psicólogo que deu o atestado para esse rapaz que matou a menina, que é CAC, como é que deu um atestado psicológico para um cara que não tem controle emocional? Mas agora nós vamos para o Rio de Janeiro, aonde um jogador de futebol do Flamengo ontem foi roubado logo depois da saída do Maracanã, logo depois que ele ganhou o título do Campeonato Carioca. Vamos falar agora com Tony Vendramini. Tony, que história cabulosa é essa? Oi, Lordelo, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Lordelo, esse crime aconteceu logo após o Flamengo ganhar pela 38ª vez o Campeonato Carioca, uma vitória por 1-0 sobre o Nova Iguaçu no Maracanã, um golaço do Bruno Henrique, houve todo aquele clima de comemoração, aquele clima de festa, e ao deixar o estádio, um jovem jogador do Flamengo, o Matheus Gonçalves, um jogador de 18 anos, uma das joias da base do Flamengo, ele deixou o Maracanã de carro com a família, e aí na saída do estádio, ao passar pela Mangueira, você sabe que a Mangueira é ali bem pertinho do Maracanã, então quando eles passavam pela Mangueira foram rendidos por assaltantes armados com um fuzil. E aí o Matheus Gonçalves fez uma publicação nas redes sociais explicando o que havia acontecido, dizendo que havia perdido tudo nesse assalto, carro, roupas, telefones celulares e até a medalha de campeão carioca que ele havia conquistado. Essa publicação causou uma grande comoção na internet, muita gente começou a compartilhar. E aí no final da noite de domingo, início da madrugada de segunda-feira, o Matheus Gonçalves fez uma outra publicação nas redes sociais, sem dar muitas explicações, dizendo apenas que havia recuperado tudo, o carro, as roupas, os telefones celulares da família, também a medalha de campeão, tudo foi encontrado na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste. O curioso aí, Lordelo, é que a polícia diz que não foi acionada para essa ocorrência, Lordelo. Tony Vendramini, muito obrigado pelas suas informações. Olha, eu tô achando que eles roubaram o carro dessa joia do Flamengo. Diz que é um jogador maravilhoso. Não conheço, mas a gente ouve muita gente falar sobre ele. E eu tô acreditando que depois que eles perceberam que a medalha do campeonato estava dentro do carro, eles associaram que era jogador do Flamengo e talvez os bandidos sejam flamenguistas e falaram, não, esse é nosso ídolo, vamos deixar o carro aqui, não queremos dar prejuízo para o nosso craque. Pode ser que tenha acontecido isso. Vamos agora para os fugitivos recapturados de Mossoró. Olha, presta atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal divulgou as imagens do momento da prisão dos 2 fugitivos de Mossoró. Eles foram presos enquanto tentavam chegar na Bolívia. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram recapturados na última quinta-feira em Marabá, no Pará. Eles estavam em carros separados com outros membros da facção criminosa da qual fazem parte. O primeiro carro, onde está Rogério da Silva, tenta fugir, mas é alcançado. Ele chegou a apontar um fuzil em direção aos agentes, mas nenhum tiro foi disparado. Desce! Desce, deita! Bora, vem pra trás! Bora, vem!
Ele e o comparsa são abordados e recebem ordem dos policiais armados para deitarem no chão e colocarem as mãos na cabeça. Bora! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita! É pra deita! É pra deitar! Deita mais lá, quem é? Vocês estão com quem? Deita, meu irmão! Bota o ombro no chão! Já em outro vídeo, a polícia para um carro preto onde está Deibson Cabral Nascimento. Ele e o comparsa não reagem e se entregam na primeira ordem de parada da polícia. Outro carro com mais 2 suspeitos também foi abordado. Ao todo, 6 pessoas foram presas na ação da Polícia Federal, que monitorava as ligações telefônicas feitas pelos fugitivos. Segundo a polícia, a dupla foi de barco do Ceará até o Pará, de onde partiriam para a Bolívia. Os 2 eram procurados desde o dia 14 de fevereiro, quando fugiram do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foram 51 dias de buscas pela dupla. Os outros 4 criminosos, suspeitos de ajudarem na fuga, permanecem no presídio de Marabá. Olha, de Paulo, eu tive acesso a uma dos áudios capturados pelo monitoramento feito pela Polícia Federal, Ed. E um dos criminosos, ele tem uma namorada, ele tem uma noiva. E ele estava conversando com ela, falando, olha, eu quero aqui, só para o público do Hora de Ação, são 18 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Olha o que ele conversou com a namorada. Falou, benzinho, eu tô livre, curtindo a vida, eu tô bem. Graças a Deus, eu tô cheio de saúde, força, liberdade, pegando um ventosão aqui, tá ótimo demais. E eu pensava que nunca mais ia viver isso. Me aguarda que eu quero te ver, benzinho. Pelo jeito, Ed Polo, não vai ter casamento mais, hein? Se for, é na cadeia e só os 2, que agora é segurança máxima, ninguém mais. Eles estão isolados. Isso prova, Lordelo, exatamente aquilo que os policiais já haviam dito no dia da prisão, quando eles foram surpreendidos. Eles disseram para os policiais assim, eu não acredito que isso aconteceu. Eles estavam certos da impunidade, agora a informação de que eles iriam para a Bolívia, ou seja, iam mesmo deixar o país, essa era a intenção, e a polícia investiga, porque a investigação não terminou. Tem que saber como que eles foram financiados, por quê, né? Quem financiou. A gente tem informações de uma facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Estes bandidos negaram na audiência de custódia, agora que não tinham nada a ver com o Comando Vermelho, também não são trouxa, né? Não vão falar que estavam envolvidos com eles, querem sair da prisão. O cara sai até sem calça, estava ciente de que nem seria parado, porque o cara quando deixa o cinto a pé solto é porque ele fala, não vou parar, ninguém vai me parar, e foi pego de surpresa. O que eu não vi, Lordelo, que na audiência de custódia, o narizinho vermelho aí, o narizinho de vó vai deixar a vovó, que ele ficou machucado lá, que ele disse que foi torturado pelos policiais. Em nenhum momento das imagens mostram isso, ou seja, eles estão com a intenção de tumultuar ainda mais essa investigação, mas a polícia fez o certinho e agora é saber como eles conseguiram esse financiamento dessa facção criminosa. Olha, de Paulo, essa dupla aí, só para você ter uma noção, quero falar para o Brasil, para vocês verificarem a periculosidade dessa gente. Os 2 juntos já têm 155 anos de cadeia para cumprir. 80 processos criminais, fora esses que eles vão ter que responder depois da fuga. Ou seja, é bandido para mais de metro. Outro detalhe, eles são do Acre e anos atrás eles estavam presos, conseguiram sair e teve uma rebelião que eles promoveram. Ed Polo, sabe o que aconteceu? 5 mortes na rebelião, 2 decapitados porque essas pessoas não eram do Comando Vermelho. Então, complicado. Esse tipo de gente, aí você leva para audiência de custódia e, como diz o Ed Polo, ele machucou a pontinha do nariz. Ele machucou a pontinha do nariz e falou, olha aqui, seu juiz, eu tô machucado na pontinha do nariz. Só que ele não fala pro juiz que nesses 80 processos que eles têm, você vai encontrar
tráfico de drogas, você vai encontrar assalto, homicídio. Você vai encontrar latrocínio, que é roubo seguido de morte, e, por final, diversos homicídios. Então, esses dois vagabundos lá do Acre, e outro detalhe que eu fiquei sabendo, não sei se você pode confirmar, viu? Me parece que eles queriam ir para o Rio de Janeiro para ficar escondido lá. Comando Vermelho falou, aqui não, vocês vão para Bolívia. Exatamente, Lordelo. Essa informação também chegou a mim. Eles estavam querendo ir embora. Eles iam, volto a dizer, são dois integrantes que comandam ali, que estão próximos à liderança do Comando Vermelho. Então a intenção do comando era o seguinte: tirar eles do país, e isso não significa que eles iam ficar, ninguém mais ouvir falar neles. A bandidagem e as vítimas desses marginais ouviriam, porque eles através do telefone encomendam drogas, eles negociam todo o esquema do tráfico no Rio de Janeiro e mais, eles comandam também o Tribunal do Crime. Então muita gente ainda morreria com esses dois em liberdade, porque eles, olha o narizinho da voz, eles acreditavam que poderiam estar acima de qualquer suspeita. Olha, vamos a fundo agora no caso da Porsche que matou o motorista de aplicativo bem no dia da Páscoa. E a Polícia Civil de São Paulo voltou a pedir a prisão do empresário dono da Porsche. Essa Porsche, 1.300.000, acabou a Porsche. Bateu e matou o motorista do aplicativo, a gente mostrou muito aqui, tudo isso aconteceu lá no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Entenda o caso agora, como é que está a atualização com o nosso repórter Ranieri Zoccoli. De um lado, um jovem empresário bem-sucedido, imerso na adrenalina, conduzindo um carro de luxo em alta velocidade. Do outro lado, um motorista de aplicativo, pai de família, que perdeu a vida brutalmente. A Polícia Civil de São Paulo solicitou mais uma vez a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que conduzia a Porsche no momento do acidente. Anteriormente, a Justiça havia negado o pedido de prisão temporária. Lordelo, hoje, segunda-feira, fomos surpreendidos com a notícia de que o radar fixo aqui na Avenida Salim Faramaluf, na zona leste de São Paulo, estava desligado no momento do acidente. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, esse equipamento estava inoperante desde o dia 24 de março, conforme informações da Companhia de Engenharia de Tráfego. Nós estamos a poucos metros do local onde aconteceu essa tragédia. O que chama a atenção é que lá atrás existe uma sinalização informando do radar eletrônico e logo aqui à frente tem essa sinalização aqui informando a velocidade máxima, que é de 50 km por hora. Agora, o que mais chama a atenção também é que não há nenhum tipo de radar eletrônico instalado aqui nesse local. Em nota, a CT informa que os equipamentos da via estão passando por atualização tecnológica, conforme determinado pela Resolução 798 do CONTRAN, e devem ser restabelecidos até o final do mês de abril. A Polícia Civil entende que o autor deve permanecer preso durante as investigações. Há ainda testemunhas para serem ouvidas, como a namorada de Fernando. Ela deve ser ouvida nesta semana. Será analisado, evidentemente, se fatos novos forem corroborados no caderno investigativo presidido pelo delegado de polícia e seus agentes. Por exemplo, se for descoberto, se chegar ao conhecimento da autoridade, imagens de vídeo corroborando uma possível embriaguez, isso pode ensejar. Mas apenas e tão somente o clamor público ou até mesmo aí a questão da gravidade em abstrato do caso não se justifica. A polícia se valeu de 3 argumentos principais no pedido de prisão preventiva. O primeiro seria a reincidência no excesso de velocidade, uma vez que o motorista teve a carteira suspensa recentemente por esse motivo. Outro ponto é que, segundo testemunhas, Fernando aparentava estar alterado antes do acidente. A ingestão de álcool ainda é investigada, mas a suspeita acendeu o alerta dos investigadores. Por fim, a Polícia Civil cita o risco de o motorista ir para outro país, dado, nas palavras do delegado, o poder aquisitivo do dono da Porsche. Além da morte do motorista de aplicativo,
o acidente resultou na internação de um amigo de Fernando, que também estava no carro no momento da colisão. O caso aconteceu no dia 31 de março, por volta das 2 horas da manhã, na Avenida Salim Faramaluf. Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança é possível perceber a violência da colisão. O choque leva os 2 carros para o canteiro da avenida, cuja velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Um deles bate no poste de luz, o que provoca a queda imediata de energia elétrica no quarteirão. Em depoimento à polícia, o empresário afirmou que dirigia o veículo um pouco acima do limite de velocidade, mas não sabia a velocidade exata e negou que estivesse sob efeito de drogas ou bebidas alcoólicas. A Polícia Civil indiciou Fernando Sastre por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal ao companheiro de veículo e fuga do local do acidente. A Secretaria da Segurança Pública afirma que vai analisar a dinâmica da ocorrência para identificar eventual erro de procedimento operacional. Eu não tive acesso às imagens, mas eu sei que a Polícia Militar está apurando se houve erro por parte dos policiais militares em permitir que ele fosse socorrido por familiares, né? E se houve erro, os policiais certamente vão responder por isso. Agora, o mais importante é que o indivíduo foi identificado, qualificado, vai responder por homicídio, aí cabe à justiça e nosso papel é oferecer todas as ferramentas para que ele responda criminalmente e aparentemente é culpado, né, até réu confesso, que ele responda pelo crime gravíssimo aí que cometeu contra o motorista de aplicativo que estava ali trabalhando. Ornaldo da Silva Viana foi enterrado em Guarulhos sob forte comoção e o sentimento de justiça. Gente boa demais, viu? Gente boa, tranquilo. Dia a dia na correria, trabalhando para sustentar a sua casinha. E vem um vagabundo daquele, bate no carro dele em horário de trabalho. E por aí fica, ninguém sabe se vai resolver, não vai resolver. E tá correndo, né? Vamos ver o que vai dar, né? Daqui para frente, né? Enquanto as autoridades buscam respostas, a família continua devastada pela perda. Cara, assim, eu quero a justiça. A família toda, assim... Eu vim aqui para representar toda a família, que a gente está assim revoltado, a gente só quer justiça, entendeu? Que tudo seja esclarecido, que assim ele pague pelo que ele fez. A gente quer justiça, é isso que a gente quer, cara. Meu pai, não merecia isso. Pura molecagem de um rapaz que teve tudo na vida em instrução, ganha um carro de 1.300.000. Se ele bebeu, a Polícia Civil essa semana vai esclarecer toda a verdade. Porque o motorista da Porsche, ele deu o depoimento em 5 horas. E eu quero ver, depois que a polícia investigar tudo, quanto ele falou de verdade e quanto ele falou de mentira. E isso é importante, porque na vida, quando você faz alguma coisa de errado, o importante, eu aprendi isso com a minha família, você assume o erro, ele não assume o erro até agora. Até agora não mostra compaixão com essa família, que ele estava em velocidade muito acima do permitido, isso é só ver as imagens. Ele não estava a 60 km por hora, a 70, ele estava a mais de 130 km por hora. Ele diz que não bebeu, só que a polícia já tem provas de testemunhas que alegam que ele tinha tomado uns drinks. Mas a quantidade de bebida alcoólica, esta semana eu tenho absoluta certeza que o delegado do caso vai levantar toda a história. Primeiro, eles foram jantar num restaurante de luxo no bairro do Anália Franco. Saem de lá, vão para uma casa de pôquer, aonde tem, sabe o quê? Você tem um open bar de 300 pau. 300 pau cada um para beber à vontade. Ele alega que não bebeu. Ele gastou R$300, Ed Paulo, para entrar numa casa de pôquer e ele bebeu água. Você acredita, Ed Paulo? Quem gasta R$300 vai tomar água, né? Seria uma água bem cara essa. Mas agora eu quero dizer pra você, Lordello, que eu fico surpreso, até um pouco indignado, porque eu acreditava que até o início do nosso programa a Justiça teria dado uma resposta em questão do pedido da prisão preventiva. Isso foi feito na semana passada, sexta-feira, a polícia pediu de novo, baseado em itens, né, que poderiam levá-lo à prisão. E eu acho que essa demora ainda, né, deixa um pouco... a gente um pouco chateado, porque a gente quer justiça nesse caso.
Edipolo, notícia urgente, notícia urgentíssima. A Justiça de São Paulo aceita o pedido de prisão preventiva contra o rapaz dono do Porsche que matou o motorista de aplicativo. Luiz Gaccioni ao vivo. Quais são as informações, Gaccioni? Boa noite a todos, boa noite, Lordello. É isso mesmo. A Justiça acabou de acatar o pedido de prisão preventiva do Fernando Sastre. Então, a qualquer momento, ele pode entrar aqui pela delegacia. Então, repetindo, foi autorizada a prisão do Fernando Sastre. Atualizando o estado de saúde do amigo do Fernando, ele estava no banco do passageiro do Porsche na noite do acidente. É delicado o estado de saúde de Marcos Vinícius Rocha, de 22 anos. Ele pode ser operado novamente em razão de complicações nos pulmões. Só lembrando que ele já retirou o baço e quebrou 4 costelas por causa do trauma que sofreu durante a batida. Ele está internado em coma induzida num hospital bem perto daqui. A expectativa aqui no 30º Distrito Policial agora é em relação também ao depoimento da namorada do Fernando. Ela o acompanhava naquela noite e, segundo a polícia, pode esclarecer muita coisa sobre o acidente. Ela não estava com ele no carro, mas vinha logo atrás em outro veículo. Muito bem, nesse fim de semana, o delegado que investiga o caso, então, fez o pedido de prisão preventiva e o juiz acabou aceitando. A alegação é que ele pode fugir. A decisão saiu agora, nesse exato momento. Olha só, a promotora de justiça, anteriormente, emitiu um parecer favorável solicitando ao juiz que estipule também uma fiança de R$500 mil ao Fernando. Outra coisa, a Corregedoria da Polícia Militar apura se os agentes que atenderam a ocorrência erraram ao deixar o Fernando e a mãe dele saírem do local dizendo que iam até um hospital. Ainda com relação aos PMs, o comando da corporação deve estar analisando as câmeras corporais. Elas que podem também esclarecer muita coisa, viu, Lordello? Outra expectativa aqui é quanto à velocidade no momento do acidente. A polícia técnico-científica está analisando as imagens para esclarecer isso. Fernando, causador do acidente, disse que estava um pouco acima do limite permitido na via de 50 km por hora. Mas a gente sabe que era muito maior, na casa dos 120 ou 130 por hora, Lordello. Olha, Gaccioni, eu tenho que bater palma. Porque a Justiça de São Paulo está fazendo o quê? Está fazendo o que a sociedade pediu. Está lavando a alma de uma sociedade que não admite, independentemente se é rico ou se é pobre. Não se admite você pegar um carro e utilizar como uma arma e depois não querer passar pelo teste de bafômetro, contar uma história da carochinha para o delegado. A verdade está vindo à tona. E só para explicar para o nosso público, estamos ao vivo, 18 horas e 56 minutos, no momento em que a juíza aceita o pedido do delegado lá do Tatuapé, ela vai expedir automaticamente o mandado de prisão. E hoje tudo é online. O delegado do 30DP, onde você está aí, já deve ter recebido o mandado de prisão para ser cumprido, Edipolo. E agora a pergunta é a seguinte: o rapaz vai ser encontrado? O rapaz vai se apresentar ou não? Tem alguma novidade por aí, Gaccioni? Não, Lorde. Não, ainda não, Lordello. A expectativa é que ele chegue por aqui nas próximas horas, né? A polícia deve ir até a casa dele, entregar esse pedido, né? E ele vai ter que vir para cá e depois vai para um presídio da capital, né, Lordello? Olha, Gaccioni, eu vou falar uma coisa pra você. Nós acompanhamos aqui a prisão do Robinho. O Robinho, nesse ponto, ele atendeu a ordem da justiça. Quando ele viu pela televisão, a justiça decretou que eu tenho que ser preso. Ele ficou na casa dele, esperou a polícia chegar. Edipolo, você tem alguma informação a respeito? Olha, Lordello, eu aqui acabei de receber, na verdade, aqui, a nossa produção enviou aqui pro meu celular, tô abrindo. Eu acredito que, na verdade, não
não é uma prisão preventiva o que rolou. O que aconteceu é o seguinte, ela deixou claro aqui, explica um monte de coisas aqui, termos técnicos, e por esse motivo, tal, do que ela está escrevendo, a fim de garantir os compromissos com o término das investigações, impõe ao suspeito Fernando Sastre de Andrade Filho as seguintes medidas cautelares. Então não seria uma prisão preventiva, seriam medidas cautelares como condição para permanecer em liberdade. Presta atenção. Não se ausentar da comarca por mais de 8 dias ou mudar de endereço, não se aproximar da vítima sobrevivente, testemunhas familiares dessa por no mínimo 500 metros, juntar nesses autos em até 48 horas, contatos a partir de intimação de seus advogados, comprovante o depósito em conta judicial no valor de R$500 mil, entre outras aqui, suspensão de permissão, enfim, o que eu entendi aqui, na verdade, recebi agora da nossa produção, é que não foi ela fez uma medida cautelar, né? São medidas cautelares impondo a ele condições para que ele permaneça em liberdade. Então não acho, por aqui, pelo que eu li, que ele vai ser preso não, viu, Lordão? Não, vou explicar então, a informação estava equivocada. A Justiça decreta medidas cautelares. Deixa eu te explicar. O delegado de polícia, ele pediu a prisão preventiva, alegando que o rapaz pode fugir porque tem dinheiro. O promotor, eu sei porque eu vi esse despacho, o promotor disse o seguinte: eu concordo com a medida pedida pelo delegado, mas se a Justiça não concordar, o promotor sugere medidas cautelares. E o que aconteceu foi isso. Pelo jeito, a Justiça de São Paulo não acata a prisão preventiva, mas acatou a solicitação do Ministério Público de São Paulo nas chamadas medidas cautelares, pagamento dessa fiança nesse valor que você comentou e algumas restrições em relação à vida dele a partir de agora. Então, vamos deixar bem claro, ratificando aqui no Hora de Ação, 18 horas em ponto, que às 19 horas, que a Justiça de São Paulo decretou medidas cautelares juntamente com o valor a ser depositado, mas não decretou a medida preventiva contra o dono da Porsche. Olha, e na data de hoje, uma mulher foi agredida com um tapa no rosto por um policial militar. Isso aconteceu na Estação da Luz do metrô. Ed Paulo, quais são as informações? Olha, as imagens gravadas por testemunhas estão circulando nas redes sociais, viu, Lordelo? E elas são chocantes. No vídeo, o policial aparece discutindo com a vítima, que está sentada na plataforma. Ele diz para ela, na verdade, abaixa a mão para mim. Enquanto a mulher responde, você que está me batendo. Em seguida, o agente dá um tapa no rosto da mulher. Após a agressão, o PM continua gritando com a jovem e apontando o dedo para que ela, apontando o dedo para ela. Depois de alguns segundos, ele abandona o local. Ela fica revoltada, pede para as pessoas gravarem, dizendo que foi agredida. Ela é moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima contou que recebeu apoio dos seguranças da estação após o episódio. Ela fez exame de corpo de delito e registrou o boletim de ocorrência. Procurada, atenção, a Secretaria de Segurança Pública, a SSP, disse que o policial foi identificado e afastado do trabalho nas ruas durante as investigações. Concluiu dizendo que lamenta o ocorrido, informando que a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas. A polícia militar analisa as imagens visando a identificação, porque está dizendo aqui que ele não tinha sido identificado, mas a Secretaria de Segurança Pública já identificou e ele foi afastado. Lamentável, né, Lordelo? Olha, Ed Paulo, me entristece ver essas imagens, porque esse policial, não sei qual que é a graduação dele, não representa a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não tem cabimento você fazer isso. Eu sempre digo, Ed Paulo, que ninguém passa num concurso público difícil, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Civil, não importa. Ninguém passa num serviço público para bater gratuitamente em alguém. Então são cenas lamentáveis, a Secretaria de Segurança Pública toma a medida correta, que é a primeira identificação do policial foi identificado. Segundo é o afastamento do trabalho de rua e o terceiro é a instalação de procedimento contra essa atitude realmente absurda. Mais um caso de violência. Homem tentou sequestrar uma mulher no meio da rua e isso aconteceu em Santos, litoral
de São Paulo. Me conta essa história de Polo. Olha, câmeras de segurança, Lordelo, flagraram exatamente o momento em que a mulher vai chegando próximo de casa, ó, ela está andando ali e o rapaz, ele sai, ele está ali praticamente com uma arma, vai para cima dela, ele pega, quer levá-la para dentro do carro, ela bate o desespero, começa a tentar sair dessa situação, ele tenta, ela está armado ainda, ela sai correndo, a bolsa caiu, ele volta para o carro e o que ele não imaginava é que as pessoas viram essa cena pela câmera e vai para a rua lá, para tentar pegá-lo, para tentar levá-lo para a prisão. Isso aconteceu na cidade de Santos e você vê a situação dos moradores que viram a cena tentando pegar esse marginal. Agora a polícia usa dessas imagens para poder, inclusive a audiência do nosso programa aqui, para ver se a gente consegue identificar esse pilantra, esse abusador sexual que tentou arrastar essa mulher que estava indo para casa, levar para dentro do carro e sabe Deus lá o que ele ia fazer com essa vítima, Lordelo. Olha, de Paula, a discussão que teve hoje sobre esse caso, que é um caso terrível. Nós estamos falando aí, ó, 19 horas da noite, uma pessoa andando lá em Santos. Um caso agora, o que ficou a dúvida, Ed, é o seguinte: será que eles queriam fazer o roubo seguido do sequestro do Pix, quadrilha do Pix para sacar dinheiro? Ou eles queriam um crime sexual? Essa é a dúvida, porque não ficou claro qual é a intenção desses homens agarrarem essa mulher e colocar num carro. Para mim, pela minha experiência, eu vou na do Ed Polo, me dá toda a impressão que tem toda a cara de crime sexual. Mas as imagens estão aí e com facilidade, em breve nós vamos noticiar no Hora de Ação a identificação e prisão desses dois elementos. Olha, eu vou trazer agora um caso muito grave, especialmente você que pega táxi em todo o Brasil. Presta atenção no que eu vou te trazer, porque isso pode ser o quê? Um aviso para você não ser vítima de um golpe. Foi preso em São Paulo um falso taxista. Ele aplicava golpes em passageiros em áreas nobres aqui de São Paulo. Com ele foram apreendidos 40 cartões bancários e 5 maquininhas de pagamento de débito. As informações sobre esse caso, eu estou ao vivo com o nosso repórter David Diogo. Boa noite, David. Me fala, como é que é esse golpe do falso taxista? Pois é, Lordelo, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Esse caso, que foi registrado aqui no 78º Distrito Policial, que fica na região dos Jardins, área nobre da capital paulista. Olha só, esse homem de 33 anos, Lordelo, atuava da seguinte forma: ele pegava o passageiro e quando chegava ao destino, ele pedia o cartão para efetivar o pagamento. No momento que ele inseria ali na maquininha de pagamento, ela lia a senha. Ao invés do motorista entregar o cartão da vítima, ele entregava um outro cartão. A vítima descia do carro, só ia perceber dias depois, quando via até as suas contas bancárias sendo extraídos ali vários valores e também no cartão de crédito. Com o cartão em mãos, esse criminoso sacava esse dinheiro das contas e também do cartão de crédito nas próprias maquininhas que ele utilizava para pagamento. Teve vítima, Lordelo, que perdeu cerca de 20 mil reais. Ele atuava, nesse carro aí, nesse Corolla, fruto de roubo, para fazer as corridas e aplicar esse golpe nos passageiros, como eu falei, em bairros nobres da cidade de São Paulo. No momento da abordagem policial, ele tentou fugir, mas graças a Deus que os policiais conseguiram, porque o pneu do carro furou. Daí houve a prisão desse suspeito. Ele já foi apresentado aqui no 78º Distrito Policial, já foi ouvido pelo delegado, ele já passou pela audiência de custódia e vai responder pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e também estelionato, Lordelo. Olha, David, coincidentemente, ontem eu passei em frente a essa delegacia, que é o 78DP, delegacia mais chique de São Paulo, área dos Jardins, Rua Estados Unidos com a Rua Augusta. Passei na frente ontem e o que me chama a atenção é que ele montou uma verdadeira arapuca. Ele roubou um carro novinho, bonito, olha lá, ó, o carro novinho, ele coloca a placa vermelha, que identifica que seria um táxi. Ele colocou também, David Diogo, aquele sinalizador de táxi em cima do capô. Ou seja,
Ô David, não tem como desconfiar, né? Exatamente, praticamente é um táxi, né? Então a pessoa pega ele ali, né, aquele carro, pensando que está com um profissional e na verdade está com um golpista. Dentro desse carro aí, Lordelo, foram apreendidos 40 cartões bancários e 5 maquininhas de pagamento, além de uma quantia em dinheiro e placas de automóveis. No porta-malas do veículo foram encontrados 2 celulares. Todo esse material e o carro, né, que era produto de roubo, foram apreendidos e trazidos aqui para o 78 DP e o criminoso está preso e vai responder principalmente por estelionato, que esse sujeito não saia da cadeia, né, Lordelo? É verdade. Obrigado pelas informações, David. Eu queria a imagem comigo, só para te passar uma dica de segurança. É o que esse malandro fazia. Quando você entrega um cartão para o cara passar na maquininha, quando você pegar o cartão de volta, você tem que conferir se o cartão é seu. Porque o golpe da troca de cartão é isso. Você entrega um cartão e ele faz o quê? Ele te devolve outro igual. Ele fica enrolando, ele tem um monte de cartão escondido. Então, quando você receber o cartão, você olha. Outro detalhe. Peça sempre o boletinho. Eu vejo que as pessoas não pedem. Isso é a prova para você olhar quanto que foi digitado. Mas agora eu quero voltar no caso da Porsche, aonde a justiça decretou cumprimento de medidas cautelares para ele não ser preso. Ed Polo, ele deveria ter ido para a cadeia, mas o que aconteceu? Me passa a informação correta, Ed. Exatamente, Lordelo. Na verdade, em vez da prisão preventiva, a juíza acabou entendendo como essa medida cautelar, visando alguns itens importantes, né? Não se ausentar da comarca por mais de 8 dias, juntar nesses autos em 48 horas R$500 mil, que seriam aí o depósito, né, da fiança, suspensão da carteira de habilitação, a justiça determinou isso, proibição de deixar o território nacional, depois, não se encontrar com as vítimas das testemunhas, da vítima que está internada e também das que estavam com ele no local. Ou seja, isso aí é muito importante, Lordela, porque a gente está aguardando com muita ansiedade o depoimento da namorada dele, porque a namorada já havia dito, escapou essa fala dela lá para as pessoas, inclusive testemunhas, de que ele estaria embriagado, por isso que ela não foi no carro com ele, quem foi o amigo que está internado. Então é muito importante, porque na verdade é o seguinte, a juíza entendeu que ele tem que ficar afastado dela, por quê? Porque ele pode influenciar nesse depoimento, né? Namorada, você sabe, é bem provável que ela possa dar um depoimento que não seja o verdadeiro. Por isso, a justiça optou em não levá-lo à prisão preventiva, dar essa chance para ele mediante o depósito, igual aconteceu lá com o Daniel Alves, né? Vai responder em liberdade, mas tem algumas restrições, tá? Não pode fazer tudo isso que eu te disse, porque senão ele vai sim ser preso. Olha, só para explicar para o nosso público, pelo que eu entendi, o motorista da Porsche não pode entrar em contato com as pessoas que estavam na cena do crime. Isso. Não pode encontrar pessoalmente, não pode falar pela internet, pelo telefone. Ele tem que entregar o celular também. Não pode, porque a polícia está querendo a verdade, Ed Polo. Ele prestou um depoimento na delegacia de 5 horas, mas não convenceu. Não convenceu por quê? Por que não convenceu? Porque ele alega que não bebeu. E já há indícios que ele teria tomado alguns drinks. Tudo isso tem que ser investigado. Agora, o chave nessa história tem que ser ouvido as 2 moças que estavam com ele, mais o amigo dele, que está nesse exato momento gravemente internado e entubado no hospital. O amigo dele, por causa do acidente, teve 4 costelas quebradas, ele perdeu um baço e encontra-se entubado num hospital. Esse rapaz melhorando, e tomara que ele melhore, ele vai ser ouvido na polícia e com o depoimento dessas pessoas, mais as câmeras de segurança, vamos chegar realmente à verdade. E eu volto amanhã, terça-feira, ao vivo, aqui com Hora de Ação, às 18 horas. E fique agora com o nosso Jornal da Rede TV, o Rede TV News. Boa noite e até amanhã.